Então, vamos lá, né? Chegamos ao último capítulo desse livro, Uma Vida com Propósito, e o título é Vivendo com Propósitos, né? Então, o autor vai iniciar assim, ó. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. E aí ele vai dizer assim, viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a questão da identidade, né? Quem sou eu? As pessoas não sabem quem elas são, né? A segunda pergunta é se elas significam alguma coisa. E a terceira é a questão do impacto. Qual o meu lugar na vida? As respostas para essas 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos de Deus, né? Que Deus tem para nós. E aí, vai dizer aqui, ó, isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Desculpa, eu pulei uma parte aqui. Uma vez que você saiba o que Deus quer que você faça, a bênção vem quando você põe em prática o que aprendeu. Como chegamos ao fim da nossa jornada de 40 dias, você agora sabe o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o puser em prática. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer em sua vida, mas os propósitos de Deus são os 4 fundamentais que você precisa fazer, né? Então, assim, é igual a gente leu lá no que eu falei, no Café com Deus Pai, né? Existem muitas coisas maravilhosas na vida, mas quando a gente vive sem propósitos, quando a gente não tem um alvo, não tem uma direção, a gente vai fazendo o que dá na telha, né? E descobrir qual que é o propósito de Deus para nós muda totalmente a nossa vida, porque a gente não vai mais viver andando como quem não sabe para onde ir, como quem não tem direção, porque agora nós sabemos para que nós fomos criados, então nós compreendemos qual que é o propósito de Deus, e isso nos faz andar, se nós quisermos realmente cumprir, né, o propósito de Deus, a gente vai seguir nessa direção, né, seguir esse rumo, seguir a orientação que Deus tem nos dado, e isso vai provocar mudanças na nossa vida, coisas que talvez antes eram banais, que nós depositávamos o nosso tempo, depositávamos a nossa confiança, nós não vamos mais fazer, porque isso já não contribui para o propósito, né? Então, isso é fundamental, isso causa uma transformação da nossa vida. E aí ele diz aqui que infelizmente é fácil a gente se distrair e esquecer essas coisas importantes, né? Esquecer desses propósitos. Agora que a gente está falando, está relembrando, está fresquinho na nossa cabeça. Mas com o tempo, às vezes a gente acaba se distraindo, a gente acaba voltando aos velhos costumes, aos velhos hábitos, né? E aí o autor aqui, ele vai nos dar uma orientação para evitar que isso aconteça, né? Então, ele diz aqui que a gente deve fazer uma declaração dos propósitos. É uma ferramenta que ele está nos ensinando, né? Que a gente deve fazer uma declaração dos propósitos da nossa vida. E sempre está verificando ela ali, regularmente está indo lá. Então, essa declaração é uma declaração mesmo, escrita, sabe? E aí, ele vai dar aqui o passo a passo de como fazer essa declaração. Mas só já dando um spoiler, é uma declaração mesmo, em que você vai escrever ali, né? Eu vou passar depois um roteirinho para vocês, do que vocês, quais são as perguntas que vocês devem responder, e isso é uma coisa que não é você escreve e enfia lá na gaveta, esquece e nunca mais olha, não, é uma coisa que você sempre, regularmente, você precisa estar dando uma lida, para ver se você está
fazendo aquilo, se realmente a sua vida está de acordo com o propósito que Deus tem para você, né? Então, primeiro ponto aqui, o que é essa declaração de propósitos? Ela é a ponte, essa declaração é a ponte entre Deus, entre o que Deus revelou para as nossas vidas, é o que Deus revelou ao nosso coração, né? E a maneira como nós vamos viver daqui em diante. A partir do que a gente descobriu, a gente não vai poder viver do mesmo jeito, né? Eu creio que cada um aqui, com tudo que nós ouvimos, que nós aprendemos, analisando a si mesma, percebeu coisas que precisa melhorar, coisas que precisa mudar, hábitos que às vezes não pode fazer mais, né? Que não agradam a Deus, que não estão de acordo. Então, essa declaração, ela vai conter a nossa forma de viver daqui em diante, né? E escrever essa declaração é o primeiro passo para a gente viver com clareza e com foco, né? Então, aqui o primeiro tópico, né? Essa é uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Ela vai reunir os 5 propósitos eternos que Deus tem para você, que são a adoração, a comunhão, o discipulado, o ministério e a missão, né? Nós aprendemos sobre esses 5 propósitos. O segundo tópico. Essa é uma declaração que aponta a direção da sua vida, né? Então, ela vai te ajudar a tomar as decisões conscientes, evitando que você se distraia, que você desperdice tempo, com coisas que não têm valor eterno, com coisas que são supérfluas, coisas que são passageiras. O terceiro ponto, essa é uma declaração que define o que é sucesso para você, né? Então, existem muitas formas de se definir sucesso, né? Mas, com tudo que nós ouvimos aqui, eu acho que sucesso, né? Nós entendemos aqui, ficou bem claro que o sucesso não está relacionado a bens, né? A ter bens, a ter fama, a conseguir ter grandes realizações, né? Todas nós entendemos, compreendemos que isso são coisas, embora seja coisas, não é proibido, não estou dizendo aqui que ninguém pode conquistar coisas, conquistar bens, né? Ter grandes realizações, ser famoso, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que isso não é o verdadeiro sucesso, né? Mas o verdadeiro sucesso está relacionado a uma coisa que é eterna, que foi o que nós aprendemos, né? Porque essas coisas que eu acabei de citar são coisas passageiras, coisas que, quando a nossa vida aqui se findar, vai acabar, né? Mas as coisas eternas dizem respeito ao propósito que Deus nos criou para cumprir, né? Que nós vamos continuar cumprindo na eternidade. O outro ponto aqui é uma declaração que esclarece as suas funções. Então, essa declaração, lembra daquela forma que nós aprendemos? Forma ou forma, que eu coloquei aqui para vocês, a imagem, coloquei lá aquele acróstico, né? Então, essa declaração vai conter a sua forma, né? Que é o conjunto dos seus dons, dos dons que Deus te deu, dos dons espirituais, daquilo que você mais gosta, das suas paixões, né? Das suas habilidades, daquilo que você é bom em fazer, que você consegue, que outras pessoas não são tão boas assim, da sua personalidade e das experiências da sua vida, né? Das coisas que você já viveu, das lutas que você já superou, das vitórias que você já conquistou. Então, essa declaração vai conter tudo isso. E aí, agora eu vou falar sobre as 5 questões que nós vamos responder para fazer essa declaração. A primeira é: o que será o centro da minha vida? Isso também vai totalmente de acordo com o que nós lemos no Café com Deus Pai, né? Quem que tem que ocupar o lugar central do nosso coração? Será que é o nosso marido? Será que é o filho? Será que é o trabalho?
Quem será? Quem que deve ocupar o lugar central do nosso coração, né? E a resposta deve ser o quê? Cristo, né? Porque ele é um alicerce seguro para uma vida com propósito, né? Porque se a gente depositar a nossa confiança em pessoas, em tudo isso passa, né? Pessoas às vezes nos decepcionam, nos magoam, pessoas nos abandonam, né? Bens materiais, as finanças, né? Uma hora você pode estar super bem com a conta bancária super cheia, né? E daqui a pouco vem uma crise, a gente perde tudo. Enfim, bens, né? Todas essas coisas são passageiras, são coisas que passam, né? Mas em Cristo, se a nossa confiança estiver nele, se a nossa vida estiver estruturada nele, nós estaremos seguros, né? Nós não iremos nos decepcionar. A segunda pergunta é: qual será o caráter da minha vida? Então, qual será o padrão moral que vai me guiar, né? Caráter está relacionado a isso, ao padrão moral, o que é certo, o que é errado, né? E esse chamado é para se tornar semelhante a Cristo, né? Esse chamado que nós temos é para a gente se tornar semelhante a Cristo. Então, lembra que nós temos que fazer com que o nosso caráter seja parecido ao caráter de Cristo, sermos semelhantes a Ele nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, né? Então, esse deve ser o nosso caráter. Qual será a contribuição de minha vida? Essa questão aqui, né? Como será que eu vamos fazer a diferença no mundo? Como será que nós vamos contribuir, né? E aí nós aprendemos que Deus, ele nos chamou para servir, tanto no ministério, né, na igreja, na comunidade que nós fazemos parte, como na nossa missão, né, em falar do amor de Deus para todas as pessoas, também no mundo, né? Então, essa deve ser a nossa contribuição. A outra pergunta aqui: qual será a mensagem da minha vida? Essa mensagem, ela precisa incluir o seu compromisso de dar seu testemunho aos outros sobre o evangelho, né? Falar para as pessoas sobre o evangelho, sobre o amor de Jesus, né? Que ele salva, que ele perdoa, que ele leva o homem para o céu. E também deve listar as lições de vida. Então, a gente deve conter ali as coisas que nós aprendemos, sabe aquelas coisas que nós passamos na vida, que às vezes foram momentos difíceis, mas que nos ensinaram algo, são lições que nos fizeram aprender, né? Tanto positivas, quanto às vezes coisas, desafio que a gente passou, que no momento foi difícil, mas que depois a gente analisa e vê que foi uma lição, né? Então, isso deve conter também nessa declaração, assim como as paixões que Deus lhe concedeu para que você compartilhasse com o mundo, né? Tem pessoas que nem eu falei para vocês, gente, eu gosto, né? Hoje eu percebo que eu nasci para isso, sabe? Que eu me sinto bem em falar, em ensinar, né? Então, cada um tem o seu. Tem pessoas que, nossa, tem pavor, né? De falar, de aparecer, de... Não estou falando que eu quero me aparecer, tá, gente? Mas estou dizendo assim, tem pessoas que têm vergonha de se expor, né? Às vezes gostam de ficar mais ali no seu cantinho, assim, não quer ser vista, né? Cada uma tem, devido às suas histórias de vida, enfim, aí já é outro ponto. Mas cada um tem aquilo que gosta de fazer, que se sente feliz. Então, isso também, nós devemos usar, né, essas paixões para servir a Deus. E isso também deve estar lá na nossa declaração, do nosso propósito. Aqui, ó. Qual o testemunho pessoal que você vai compartilhar? Então, isso também deve estar lá na sua declaração. O seu testemunho, aquilo que você viveu. E a sua história de fé, né? O que cada um viveu pode impactar vidas,
né? Às vezes pessoas que passaram pela mesma situação, por situação parecida à sua. Então, quando você compartilha isso, isso fortalece as pessoas, sabe? Isso impacta as pessoas, né? E mostra que Deus transforma histórias, Deus transforma vidas. A última pergunta é: qual será a comunidade de minha vida? Então, você não foi criado para viver isolado, né? Como a gente aprendeu. A sua vida, a minha vida, ela deve ser vivida em comunidade, nós devemos compartilhar nossa vida com pessoas, né? Devemos estar numa igreja, né? Encontrar um lugar ali para viver relacionamentos verdadeiros, relacionamentos autênticos, né? Sermos edificados, como esse grupo aqui também é uma forma, né? Uma comunidade em que nós podemos compartilhar, falar, nos edificar. E finalizando aqui, o último tópico fala assim: Deus quer usar você. Você não está lendo esse livro por acaso, né? Nós não lemos esse livro por acaso. Vocês que estão aqui, que estiveram aqui ao longo desses dias, desses 40 dias, né? Que nós lemos aqui, não estiveram aqui por acaso, né? Deus tem um propósito nisso, Deus tem um propósito em que vocês ouçam, aprendam tudo que aprenderam, né? E nós devemos pôr em prática tudo que nós aprendemos, né? Entender que Deus nos escolheu, que Ele nos chamou, que Ele nos capacitou, e o mundo precisa daquilo que Deus colocou em cada um de vocês, né? As pessoas que Deus coloca na sua vida, elas precisam dessa particularidade sua, desse seu talento, daquilo que Deus colocou em você, né? Então, não adie isso, sabe? Não fique procrastinando, não fique adiando isso. Não se esconda, sabe? Não tenha medo. Acredite, Deus está com você. Não tenha medo, abra a boca, né? Quando chegar a hora, quando chegar o momento, coloque tudo em prática, né? Abre a boca para ajudar pessoas, para compartilhar aquilo que você tem aprendido, aquilo que você aprendeu sobre Deus, as lições da sua vida, né? E não deixe de escrever essa declaração de propósito. Compartilhe com as pessoas da sua confiança essa declaração, sabe? Porque isso motiva umas às outras. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar a minha com vocês, eu fiz a minha, né? E aí vocês vão poder se ver mais ou menos como que é, e cada uma fazer a sua. Não é copiar, né? Não tem como copiar, porque cada uma aqui tem uma história de vida, cada uma tem os seus dons, tem seus talentos. Então, cada declaração vai ser única. E compartilhar vai motivar, né? Que nem quando eu compartilhar a minha, vocês vão olhar para si mesmas e falar, ué, mas e agora? Agora chegou a minha hora, né, de colocar no papel aqui, quais são os meus dons? Para que Deus me chamou, né? Para que Ele me escolheu? Em que eu posso ser útil? Então, cada uma vai analisar, né, a si mesma. E que vocês possam rever essa declaração ao longo da vida e viver com coragem, realmente colocar em prática, né? Tudo que nós aprendemos até aqui. Então, só para recapitular aqui, quais são os 5 propósitos na nossa vida? Bom. Pensei que você ia fechar a câmera, Manu, já ia se esconder. Não, eu apertei no botão errado. Nós somos feitos para agradar a Deus, para fazer parte da família de Deus, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, para servir a Deus e para cumprir a nossa missão. Isso mesmo, parabéns, tirou 10, Manu.
Ó, agora eu vou compartilhar com vocês a minha declaração, tá? Só para vocês entenderem como que é. E aí depois eu mando lá no grupo esse PDF que eu fiz para vocês usarem de modelo e fazerem a de vocês. Mas é para fazer mesmo, hein? Vamos lá, então eu vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vai apresentar. Então, eu coloquei, né, o título, declaração de propósitos, eu coloquei a data de hoje. É legal colocar a data também, né? Fica um memorial ali, um histórico. Então, a estrutura da declaração, ó, o que a declaração deve conter? Deve conter as respostas para essas 5 perguntas, ó. Para quem eu vivo? Né? Então, você vai escrever aí, ó, quem que é o centro da sua vida? A segunda pergunta é, quem estou me tornando? Então, você vai escrever sobre o seu caráter, né? Sobre as coisas que você acredita, que você valoriza, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? Então, isso faz parte do caráter. A terceira pergunta, como que eu sirvo os outros? E aí, diz respeito ao seu ministério, você vai escrever qual que é o seu ministério. A quarta pergunta, como eu impacto o mundo? Aí você vai escrever qual que é a sua missão. Isso nós já foi o que nós aprendemos, né? E aí a quinta pergunta é, com quem que eu caminho? Isso está querendo dizer sobre a comunidade, né? Qual que é a comunidade que eu faço parte? Aí eu vou colocar aqui a minha declaração, ó. Declaração de propósito da Thalita. Minha vida é centrada em Deus, meu Criador e Pai. Eu vivo para agradá-lo e glorificá-lo com tudo o que eu sou. Cristo é meu modelo e meu propósito diário é permitir que o Espírito Santo molde o meu caráter, a imagem dele, para que minhas atitudes reflitam amor, verdade, humildade e compaixão. Uso os dons que Deus me confiou para servi-lo com excelência. Louvo ao Senhor com alegria no ministério de louvor, na minha igreja, né? E já tive o privilégio de contribuir com o ministério infantil, já ensinei as crianças, já dei aula, já cuidei das crianças na salinha da igreja, já dei aula, né? Já cuidei dos jovens, já dei aula para os jovens, já ajudei no louvor dos jovens, dos adolescentes e das senhoras da igreja. E pretendo continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus, servindo com o meu conhecimento e inteligência emocional à luz da palavra, para ajudar pessoas a curarem suas emoções e viverem com equilíbrio e com fé. Como educadora e psicanalista, minha missão é acolher, ensinar e caminhar com mulheres em busca de cura, identidade e propósito. Quero ser ponte entre a dor e a restauração, entre a dúvida e a fé, entre o trauma e a transformação. Além disso, vivo com o coração voltado ao ID de Jesus, pregando o evangelho às pessoas que ele coloca no meu caminho. Para a glória de Deus, já vi almas se renderem a Cristo. E seguirei firme, sendo semeadora do reino e instrumento de salvação. Escolho caminhar em comunhão com a igreja e com aqueles que Deus colocou na minha vida, valorizando relacionamentos intencionais e edificantes. A minha vida tem sentido porque foi desenhada por Deus e desejo vivê-la com entrega, alegria e intencionalidade até o fim dos meus dias. Aí agora é com vocês, né? Vocês, cada uma aí, depois, escreve as suas respostas a essas 5 grandes perguntas da vida. E coloque E coloque no seu propósito no papel. E para encerrar,
queria compartilhar aqui com vocês o... que foi, Manu, que você tá rindo aí? Manu? Eu não tô rindo, não. Ah, tá, pensei que você estava rindo de alguma coisa. Para compartilhar, eu queria, para finalizar, desculpa, eu queria compartilhar com vocês o nosso próximo livro, né? Eu já falei no encontro passado, não lembro se todos estavam presentes, mas esse livro aqui, que é Mulheres Improváveis, né? As mulheres que Deus está levantando neste tempo. E vai ser o nosso próximo livro, nós vamos aprender com a permissão de Deus. E espero todas vocês, né? Para convide mais pessoas para estar aqui junto, para aprenderem, né? Esse tempo precioso aqui que Deus tem nos dado. E aqui no finalzinho, eu não, acabei não lendo, né? Mas todo final do capítulo sempre tinha aquela reflexão, né? Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. E um versículo para memorizar é o versículo que diz assim: pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. E assim como Davi, ele serviu aos propósitos que Deus tinha para ele na geração dele, nós também precisamos viver os propósitos, né? Na nossa geração. Deus não escolheu as pessoas que já morreram, que viveram no passado, não vão poder cumprir esses propósitos na nossa geração, nem as pessoas que ainda vão nascer, né? Então, nós que estamos aqui, nós que estamos vivendo hoje, somos nós que Deus tem escolhido para cumprir esses propósitos. E então esse livro, esse Mulheres Improváveis aqui, ele vai dar continuidade nisso, né? Sobre isso que nós estamos falando, né? As mulheres que Deus está levantando para este tempo, que somos nós, né? E nós vamos continuar aperfeiçoando isso, aperfeiçoando a nossa identidade, né? Para que Deus nos criou, quem nós somos em Deus, né? Qual que é o propósito das nossas vidas. E vai ser bênção. Quem vai continuar aqui? Eu vou. Eu vou. Eu também. Vamos, todo mundo. Ah, que bom, aí sim. Que bênção. Então, que Deus abençoe a todas vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou só dar um recadinho final, tá? Mas eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar muito longo o vídeo. Peraí.